É um prazer imenso. E hoje nós vamos falar de um tema, inclusive a gente combinou, eu e o Ben, né? Vamos falar sobre esse tema um dia, e o dia chegou, né? Que é a presença de crianças nesse momento de despedida. Seja aí no momento do velório, seja no momento do sepultamento. Por isso que eu disse que é um tema que em alguns momentos é polêmico, divide opiniões, porque cada família, de acordo ali com as suas raízes culturais, interpreta de uma forma, né, Ben? Exatamente. E hoje, a evolução do atendimento funerário, ela tem sido cada vez mais abrangente em todas as classes. Porque você que está assistindo, você já ouviu a gente falar aqui a respeito de plano PET, de velório PET. Então, nós estamos, Flaviano, num tempo de mudança, de evolução, em tudo hoje. Então, hoje, se eu hoje te perguntar como foi o seu primeiro contato com o propósito do luto, né, com o processo do luto, qual foi o seu primeiro contato? O velório, o sepultamento, né? Talvez você me conte alguns traumas e situações que você enfrentou ali, algumas situações traumáticas, algumas situações que você deparou com as pessoas ali em desespero, dependendo da causa, da situação, da circunstância daquele óbito. E por quê? E seu trauma, eu quero dizer, deixar bem claro, que não precisa ser o trauma de seus filhos. Não precisa. Esse trauma que você está passando. Talvez você passou há 10, 15, 30, 50 anos atrás, no tempo da sua infância, na década de 60, 70. Você que é da época da Segunda Guerra Mundial, que ainda existe pessoas, né? Então tem muitas pessoas, Flaviano, que carregam esse trauma até o dia de hoje. Isso serve para tudo, inclusive para o atendimento e os rituais funerários. Então tem muitas pessoas que carregam. E eu quero dizer para você que você não precisa transferir esse trauma para o seu filho, para o seu neto, bisneto. Por que hoje nós estamos falando isso? Porque de fato, os rituais de despedidas, como velórios, como sepultamento, cremação, não são situações legais de se viver, né? Não são um lugar para você estar ali vivenciando todo momento, todos os dias. A tristeza está ali, a angústia também está ali, o desespero está ali, a indignação está ali. Tudo ali não é legal. Não é. Entendeu? Então, mas não precisa ser uma coisa traumática, né? Em forma de proteção aos pequenos, tiramos o direito deles de conviver com algo que uma hora ou outra terão que deparar. De certa forma, ela vai encarar essa realidade. Educação para a morte começa na infância, de uma forma extremamente leve. Desde um brinquedo que quebra, ou que possa doar para outras crianças que brinquem mais, de uma plantinha que morreu, de uma formiga que eu pisei sem querer, até de um animal de estimação ou de alguém que partiu, que foi embora, que faleceu. Quando eu falo aqui de formiga, Flaviano, você que está assistindo, uma certa vez, num velório, uma mãe, uma avó, aliás, ela chegou para mim e relatou um fato que aconteceu com o neto dela. Porque o cachorrinho morreu, da neta, a avó passou-se 15 dias em média, foi lá, comprou um cachorrinho igualzinho, colocou o mesmo nome do que faleceu. Colocou lá e o que acontece? Passou-se os tempos, o mesmo netinho dela, o mesmo netinho, o vovô faleceu. E aí a criança falou: vovó, tem como colocar o vovô como a senhora colocou o cachorrinho? E ali virou uma situação bem complicada, porque a criança achava, que podia substituir, que podia pegar da onde está e fazer da mesma forma que fez com o cachorrinho. Então, senhores e senhoras, é preciso ter esse diálogo aberto. Quando o Flaviano diz que é polêmico, é sim polêmico. Porque tem pessoas que falam: não vou levar meu filho de jeito nenhum no cemitério. Meu Deus do céu, num velório nem pensar. Então, se você não for levar,
Explique para ele, como eu disse aqui nesse rascunho, eu fiz um rascunho hoje, sobre velório. Pode sim levar o seu filho, sempre explicando nos mínimos detalhes o que ele encontra lá, o que ele vai ver lá. Você vai explicar para ele: olha, meu filho, nós vamos num lugar triste, porque a nossa vida aqui ela é passageira. Se você não tem essa devida paciência, vá a um psicólogo, um profissional, para explicar para as crianças essa realidade, que é uma realidade para nossas vidas. Porque com isso, faz ela entender que é um local triste, mas não precisa ser traumático. Se a criança optar por não ir, faça com ela algum ritual de despedida. Faça com ela, não que você vai deitar lá fingir de morto. Em outras palavras, você vai chegar e falar com ela como que funciona cada passo, cada detalhe, para ela entender. O que não é indicado, senhores, é não falar nada. Porque ela vai entender que a pessoa abandonou ela, a criança. Quando se trata de criança na faixa aí de 4, 7 anos, porque a criança entre 8, 10 anos em diante, ela já tem uma certa compreensão clara sobre esse assunto. Então, hoje, é um assunto polêmico, que divide opinião, sim. Ah, mas mesmo Beni você falando, eu não vou levar meu filho. Tudo bem. Nós estamos aqui, né, Flaviano, ensinando, conversando, explicando a realidade dessa situação que todos nós sabemos. Em eras passadas, os nossos avós, bisavós, as pessoas lá atrás, menino, você não põe o pé lá. Não pode. É uma coisa triste, mas não explicava mais nada. Então hoje, nós do Grupo Estrutura do Viver, profissionais da área do luto, estamos de braços abertos para informações, para dúvidas, para esclarecimento nesse quesito, porque é um assunto muito delicado. Porque quando a criança, ela se reprime diante de uma palavra de um não, vem os problemas psicológicos. A criança, ela começa a não se alimentar direito, ela começa até a fazer as suas necessidades durante a noite na cama, porque é o trauma que ela está ali sufocando ali. Porque perder um avô, uma vovó, o papai, a mamãe, é muito triste. Então, cabe a cada um de nós explicar para os nossos filhos a real necessidade de levar os nossos filhos a esses lugares, da qual é triste, mas não podemos permitir que seja traumático, né, Flaviano? Com certeza, viu? Uma orientação muito importante para evitar isso que o Bento está falando, o trauma, né, gente? A criança precisa entender de alguma forma, né, esse momento da despedida, né? Quando você leva a criança no velório, ela entende ali aquele momento de despedida. Exato. Quando você não quer fazer isso, você tem que fazer um ritual, encontrar uma maneira, despedir aí através de foto, através de alguma forma que ela entenda o motivo da ausência, né? Porque o Ben está abordando uma coisa muito interessante, é o caminho natural, né? Por Exato. exemplo, a criança perder o avô, perder a avó, né? É o caminho natural da vida, né? Eles estão mais velhos, enfim, que não pode ocorrer também com o pai, com a mãe, com outro parente muito próximo, mas às vezes a criança tem muita proximidade, por exemplo, com o vô, com a avó, aí perde o vô e a avó, né? Aquela ausência, ela já vai trazer um sofrimento muito grande para a criança, e se ela não entender o motivo da ausência, isso vira trauma. Então é por isso que o Grupo Estrutura do Viver está sempre disponível aqui para falar sobre temas até polêmicos como esse, porque é o grande diferencial, né, Ben? Sem dúvida. É esse trabalho de humanização, de sensibilização, para ajudar realmente acolher, as pessoas a passarem por esse momento sem trauma. Exatamente, e isso que o Flaviano está dizendo é uma coisa necessária. Como eu sempre falo aqui, acolher, amparar, né, a assistência, o carinho, a preocupação, a forma, como o Flaviano disse, humanização, cuidar, a gente costuma dizer que a nossa família cuidando da sua família. Então, nós estamos aqui como um mensageiro de algo importante
por mais que seja, senhores e senhoras, por mais que seja dolorido ouvir, é necessário ouvir. Eu não quero pensar na morte. Credo, eu acho que deve ter até pessoas que, quando o Beni chega no estúdio para falar de morte, já troca até de canal. Mas, gente, é a realidade. Não podemos fugir dela. Então, por isso que nós trouxemos esse tema e nós vamos, se permitir, martelar mais um pouquinho nesse tema nos próximos, daqui 15 dias, sempre dar uma marteladinha, bater nessa tecla, porque é um assunto chato, realmente. Mas se a gente não falar na dor, na perda, no momento, se torna mais difícil. Então, quando você está ciente, eu observo muito, Flaviano, nos velórios, que eu vivo mais em velório do que na minha própria casa, mas assim, é gratificante, de certa forma, acolher a família, não pela situação, mas acolher a família. Então, eu vejo crianças na maior naturalidade, eu converso com as crianças, eu vejo crianças de cabeça aberta. Por quê? O pai ensinou, o pai conversou. Eu vejo o nosso diretor Marlísio Coelho, o seu Heloísio Coelho na época, permitia que os filhos dele, que hoje é o Marlísio, a Lígia, a Nívia, brincava diante das urnas, brincava de esconde-esconde, entrava dentro das urnas, fechava as urnas, brincava. Hoje tem o João Vitor, que também conviveu com isso. Hoje tem agora a geração, hoje que é a filha do Marlísio também, a pequenininha, que também ela entra dentro dos caixões na maior naturalidade. Isso é porque a família explica, tem esse diálogo, vamos dizer assim, aberto. Então, Beni, mas é difícil falar. Eu sei que é difícil. Eu sei que para você não é fácil falar. Eu respeito, eu entendo também. Eu já passei por perda, eu sei que não é fácil. Então, com um jeitinho, é que nem eu acabei de falar aqui, sobre faça com ele algum ritual de despedida. Hoje não falamos mais, hoje na nova geração agora, são eventos de despedidas. Entendeu? Então, faça, conversa, tenha esse diálogo aberto. É como as mães, né? Com sexualidade, com os filhos, com as filhas, que tem aquela cabeça aberta para falar disso, daquilo outro. Então, esse tabu, ele precisa ser derrubado. E dependerá de cada um de nós. A TV está fazendo o seu papel. A Candidez está fazendo de divulgar. O Grupo Estrutura do Viver está tendo o intuito e a iniciativa de falar. Agora, cabe cada um de vocês fazer a parte de vocês, né, Flaviano? Com certeza. Quer conhecer um pouco mais do trabalho oferecido pelo Grupo Estrutura do Viver? Os contatos estão na tela, 3221-4383. Tem também o celular 998-250075. Muito obrigado, viu, Ben? Obrigado. Eu tenho aqui os abraços, né? A Aurivânia, ela não é mãe, mas é mãe de pet, que em breve vai fazer o convênio. A gente manda um abraço para a Aurivânia lá em Carmo do Cajuru, que está assistindo. Um abraço para ela, viu? Tem a dona Marilda e seu Pedro, que já são associados nossos ali do bairro Nações, que não perde esse programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho. E tem Maria José e Carlos também daqui de Divinópolis, também nossos associados também, que não perde o programa também, viu? Muito obrigado, obrigado a todos pelo aí. Carinho, pela audiência, para todo mundo que está sempre ligado aqui no programa Bom Dia Divinópolis, especialmente aí para os recados que o Bento está trazendo. Muito obrigado, viu, Bento? Eu que agradeço. Tchau, tchau. E eu reforço aqui, gente, que a entrevista na íntegra fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Só acessar o portal sistemampa.com.br. O programa dá mais uma pausa, eu vou para o intervalo e volto já, não sai daí.